Boa tarde, eu aqui de volta agora rapidinho para dizer que junto conheço dois livros bem legais. Informação na palma da mão. Bora! Agora acabou a brincadeira, a casa caiu, eles tiveram acesso e divulgaram para o mundo inteiro ver a minuta do golpe. A minuta do golpe agora veio a público e todos podem ler a sua integralidade e ficam chocados. Todos que conseguem ler aquele documento não conseguem esconder o estado de choque, o quão atônito ficam pelo fato de que a minuta do golpe é a coisa mais ridícula já produzida pela imprensa e pelo judiciário brasileiro para criar uma justificativa para prender alguém que eles não gostam. Sejamos bem claros. Em algum momento, dentro de quatro paredes, pessoas que não têm o menor apreço pela nossa democracia e nenhuma da intenção republicana, decidiu que Bolsonaro tinha que ser preso. Eles decidiram que Bolsonaro tinha que ser preso porque não dá mais para esconder o apelo popular, o apoio do povo que esse cidadão tem, e estava pegando mal para essa galera o fato de que aquele que foi colocado na presidência não leva 10 pessoas para as ruas, enquanto aquele que perdeu levam 10 milhões. E aí vem a minuta. A minuta foi publicada, eu quero mostrar para vocês, para economia de tempo, apenas o final da minuta. Esse aqui é o trecho final. Diante de todo o exposto, o caso exposto aqui é falando da perseguição política, dos abusos de autoridade, a impossibilidade do Bolsonaro poder fazer as suas eleições, dele ser a impossibilidade de fazer lives, ter seu conteúdo derrubado, o claro favoritismo da imprensa, do judiciário, do descondenado, terem tirado um cara da cadeia para ser candidato. Depois de tudo isso, termina assim: diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito, eu acho que isso a maioria da população já sabe, que a gente não vive no Estado Democrático de Direito, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas na Constituição Federal de 1988, declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreto Organização da Garantia da Lei e da Ordem. Finaliza o documento. Estado de sítio e GLO, Garantia da Lei e da Ordem, são instrumentos constitucionais que, para que possam ser aprovados, eles têm que passar pelo Conselho de Defesa e pelo Congresso. Não é algo que possa ser feito apenas de uma canetada. Ele só acontece depois que tem aprovação do Congresso, ele só acontece depois que tem aprovação do Conselho. Então, essa tal minuta do golpe que eles tanto falam, nada mais é do que a reunião de autoridades do Estado decidindo sobre algo, e decidiram o quê? Decidiram não fazer. Então, que fique bem claro, presta atenção. Eles querem prender Bolsonaro por estar usando um atributo constitucional, uma ferramenta, um dispositivo constitucional que não foi executado. Por que eles querem prender Bolsonaro? Porque eles não sabem mais o que fazer para diminuir a popularidade dele. Porque eles já perceberam que onde quer que o Bolsonaro vá, ele é recebido pelo povo. Mas aí tá bom, mas qual que é o problema do Lula? O problema do Lula é esse aqui, ó. A aprovação de Lula flutua perto de 50% e desaprovação cresce. Olha como é que tá a situação do Lula. Esse aqui é o Lula de hoje, meu amigo. Se você for dar um zoom aqui, ó, a diferença é de 2%, bem aqui, ó. Porque isso aqui é a média. A média. Olha como é que tá. Quer que eu te mostre mais? Avaliação do governo Lula. Olha isso aqui. 38 média móvel bom, 38 média móvel ruim, péssimo. O povo está vendo o Lula cada vez mais como péssimo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já começou a pensar em desculpas para justificar a falta de competência em zerar a dívida do país, que já passa de R$1 trilhão. Não tem dinheiro. Como vai pagar isso em um ano? Nem se chegar ao final do governo em 2026 vai ter pago esse boleto. Ele só cresceu por causa das mudanças sem planejamento que o governo fez na estrutura administrativa. Criou ministérios e com isso vieram as contas: água, energia, combustíveis, passagens aéreas, salários de servidores e orçamento para cada uma dessas pastas.
de Washington, nos Estados Unidos, onde foi participar de um evento do G20 para combater a pobreza e a fome no planeta, ele disse que o mundo pode estar à beira de uma nova crise de dívida. Isso, claro, para justificar que não terá dinheiro para pagar o que deve. O mundo todo está assim, não é culpa do governo, não. Segundo o ministro, nenhum país conseguirá isoladamente resolver os problemas. Ele defendeu a taxação de super ricos para financiar políticas para combater a fome e a pobreza. Ou seja, pode esperar, tem mais imposto vindo por aí. Ele disse, aspas, as conversas sobre tributação estão explorando formas inovadoras de fazer com que super ricos paguem sua justa cota de impostos, contribuindo assim para ampliar o espaço fiscal adicional para a implementação de políticas públicas contra a fome e a pobreza, fecha aspas. Os caras não têm criatividade, falta conhecimento para lidar com o assunto. Por que não saem fazendo como o governo anterior fez, e até mesmo o argentino está fazendo agora, cortando ministérios e diminuindo a participação do Estado? Por quê? Vai sobrar dinheiro, que nem Bolsonaro fez e entregou o país. Mas quer gastar e gastar e gastar e depois não tem como pagar. Se comeu o chocolate, meu filho, tem de pagar. Fernando Haddad disse que os gastos adotados na pandemia de Covid-19 no mundo inteiro resultaram em um cenário de inflação alta a níveis elevados de dívida. Ele disse, aspas, a tempestade parecia ter ficado para trás e ainda estamos diante de desafios econômicos importantes, fecha aspas. Mas como culpar a pandemia de Covid-19? Então isso enfraquece o próprio discurso da esquerda de que pegou o país destruído quando assumiu em janeiro de 2023. Se estava mesmo destruído, então a culpa não foi de Bolsonaro, e sim da pandemia de Covid-19, como atesta o ministro. E como ficam acusando o ex-presidente a todo momento de ter tido uma péssima política administrativa? E como Paulo Guedes conseguiu passar pela pandemia e entregar os cofres cheios de dinheiro? Me explica, como? Quer dizer que a pandemia só afetou o governo do PT, que pegou o Brasil com todas as estatais dando lucro e mais de 57 bilhões em caixa? Haddad declarou que o mundo pode estar à beira de uma nova crise de dívida, com vários países comprometendo parte muito significativa do orçamento com o serviço da dívida. Ah, é? Seria isso já uma desculpa para justificar a falta de pagamento por parte de Cuba e Venezuela, que receberam dinheiro do governo brasileiro a perder de vista e não pagaram? Oh, dó, faça-me o favor. Isso deveria servir para aqueles que estão com a mente doutrinada, abrir a cabeça e enxergar que o problema é muito sério e que a solução não é complicada, é só cortar gastos, que a coisa anda. Mas isso ninguém quer fazer. É impressionante, o buraco vai só aumentar.